Olá, nosso bom dia para você, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, né? Que Deus abençoe aí a sua vida poderosamente aí mais uma vez. Estamos aí para abençoar a sua vida, né? Hoje dia 18, já uma quinta-feira de milagre, uma quinta-feira de bênção para você, né? Uma quinta-feira que o Senhor preparou para nós estarmos aí na presença desse Deus aí tão adorado. Quero agradecer a você aí do nosso canal. Que Deus abençoe aí a sua vida poderosamente para que você esteja aí, né, acompanhando aí, né, as nossas transmissões aí. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus te dê guarda, que Deus te dê guarde você, que a sua vida aí, né, seja abençoada, que a sua vida aí seja uma vida de milagre, né? Que Deus abençoe aí você poderosamente, né? Que Deus ele te dê vitórias para você, que Deus ele te dê muitas alegrias aí para sua vida, para você aí, que você realmente sinta a presença de Deus, que você possa aí estar aí grandemente sendo abençoada, né? Nesta quinta-feira, hoje dia 18, né? Já que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que Deus te dê muitas vitórias para você nesta manhã. Que bom poder falar, que bom poder estar aí com você na presença desse Deus, né? Que bom poder compartilhar aí o amor de Deus e a graça de Deus para a sua vida, né? Então, hoje é um dia de milagre, hoje é um dia de vitória, hoje é um dia que o Senhor está aí abençoando aí a sua vida poderosamente aí, né? Bom, hoje nós queremos aí agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que estamos vivenciando, né? Que estamos aí buscando essa presença desse Deus, buscando aí o amor de Deus, né? Para que você realmente possa ser abençoado aí no nome de Jesus, aí você possa aí realmente receber aí as dádivas de Deus, né? Aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus pode fazer para a sua vida aí, aquilo que o Senhor tem para você nesta manhã. E hoje, dia 18 de maio de 2023, nós vamos meditar no livro de Hebreus, capítulo 12 e verso de número 7, que diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho, pois qual o filho que não é disciplinado pelo pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim filhos ilegítimos. Hebreus capítulo 12, versos 7 e 8. Olha, suportem as dificuldades. Uma palavra dura, uma palavra difícil, né?
uma palavra que muitas das vezes nos deixa aí tristes, né? Suportar as dificuldades, né? Ninguém quer passar dificuldade na vida, né? Dificuldade é difícil, né? Já imaginou você passar dificuldade aí, né? Você tá aí passando dificuldade, mas a palavra de Deus nesta manhã diz que como o pai, a disciplina, Deus trata como filhos. A disciplina é para quê? Para os filhos. Você disciplina, né? E pois qual filho que não é disciplinado pelo pai? Quantas tempestades vêm em nossas vidas e algumas delas podem ser consideradas pedagógicas. Quantas tempestades, querido, né? Quantas lutas, né? Eu disse, né? As lutas, né? Olha a vida de Jó, a luta que Jó passou, né? Um homem rico, íntegro, bem-sucedido, uma família estruturada e de repente, num piscar de olho, Jó perdeu tudo. Mas em nenhum momento Jó questionou Deus, dizendo Deus por não. O que Jó diz, Deus deu, Deus tomou, Deus deu, Deus tomou, tudo é dele, né? Nada é nosso. Se nós observarmos, nada é nosso. A sua casa não é sua, o seu carro, a sua esposa, os seus filhos, a sua vida, nada é nosso. Tudo é apenas nós somos apenas uns mordomos, né? Você pode ver a sua fazenda, a sua empresa, o seu emprego, o seu ministério, não é nosso. Ah, o meu ministério, porque não é seu, porque quando você morrer, outro vai assumir o seu lugar. Quando você morrer, a sua casa vai ser vendida, a sua fazenda vai ser vendida. Nada é seu. Tudo é dele. Nada, querido. Nem a nossa roupa, né? Porque você pode ver que quando você nasceu, você veio pelado. Não tinha roupa. E quando você morre, também você vai sem nada. Então, quando as tempestades vêm em nossas vidas, alguma delas, depois que Jonas desobedeceu o que Deus tentou fugir, desobedeceu a Deus e tentou fugir para outro lugar, uma grande tempestade surgiu e Deus cuidou para que o relutante profeta voltasse ao seu caminho. Então veja bem que a passagem de Jonas, né? Deus dá uma ordem para Jonas. Olha, você vai para Nínive e você vai pregar que eu vou destruir aquela cidade em 40 dias. Aí Jonas não quis. Jonas disse, não, eu não vou fazer isso aí. Eu acho, vou lá e vou pregar uma vez. Não, aí Jonas resolveu fugir de Deus. Jonas resolveu desobedecer uma ordem de Deus. E Deus, né, cuidou relutantemente, cuidou do profeta para que ele voltasse para seu caminho. Então, o que Deus fez? Jonas, ele falou, opa, eu vou mudar de rota. Eu vou para Tarse e fico lá um tempo, depois eu volto e Deus esqueceu. Não, querido. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, essa tempestade foi o resultado da própria desobediência de Jonas a Deus, um chamado em sua vida. Então, a tempestade que veio para Jonas foi resultado de uma desobediência. Então, tem muitas tempestades na nossa vida, querido, que vêm por desobediência.
porque Deus traça uma rota, Deus traça um caminho, e nós achamos que aquele caminho não é bom para nós. Ah, não, esse caminho aí tem muita pedra, tem muito espinho. Ah, não, né? Esse caminho para mim não... Ah, não, não, não. Eu vou pegar esse caminho aqui e muitas vezes nós queremos pegar atalho. E o atalho que é perigoso. Então essa tempestade é resultado de uma própria desobediência. A tempestade na vida de Adão e Eva foi a desobediência. E muitos outros profetas também tiveram essa desobediência. Muitas vezes atraímos tempestade para nós mesmos quando fazemos coisas erradas. Fazemos coisas erradas. É o que eu sempre falo. A semeadura, você planta o que quer. A lei da semeadura é evidente. A semente, você planta a semente que você quer. Agora a colheita é obrigatória. Não tem escolha. Não adianta você dizer, ah, pastor, mas agora não. Você vai ter que colher, querido. Então a semeadura, o que nós semeamos, é você que escolhe. Você quer semear uma semente boa, você vai ter uma boa colheita. Mas se você quiser semear tranqueira, semente, não, essa mesma semente vai se pau, você vai ter uma colheita desastrosa. Então, a consequência disso tudo é muito grave. Eu sempre falo, olha, semear, você semeia o que você quer. O problema é seu. Você que está semeando. E quem vai ter que colher é você, não sou eu. É você. E na hora que você for colher, é que você vai chorar. E você vai dizer, poxa, mas por que eu estou colhendo isso? Porque você plantou. O que você planta, você colhe. É aquilo que Paulo falou, que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia abundância, abundantemente colherá. E é muito simples, querido. Eu trabalhei numa cooperativa, eu lembro muito bem, que quando o agricultor ia comprar semente de soja, de milho, de trigo, ele perguntava sempre qual era a melhor semente para ele semear. Então ele queria a melhor semente de milho, a melhor semente de soja, a melhor semente ele queria, não importaria o preço. Então tinha aquela semente mais barata, tinha aquela semente média, mas tinha semente que era selecionada. Assim somos nós, querido. Quando nós vamos semear, né, nós precisamos semear o melhor. Nós vamos semear o melhor. Por quê? Porque nós vamos colher. E na hora da colheita é que nós vamos ver o resultado lá atrás do que nós semeamos. Você está entendendo como que é o terreno de Deus? Como que é aquilo que Deus tem? Às vezes Deus permite colher o que semeamos, para que finalmente Ele mude nossos caminhos. Então, às vezes Deus permite colher o que semeamos, para que finalmente Ele nos mude os nossos caminhos. Enquanto nos desviamos e enfrentamos as disciplinas de Deus, isto é um lembrete de que somos filhos. Então, se Deus está te corrigindo, se Deus está te aprumando você, né? Não é que Ele queria matar Jonas, não, Ele queria ensinar Jonas que tinha que andar na obediência de Deus. E nós precisamos andar nessa obediência. Nós precisamos ser obedientes. A palavra de Deus, ela é um livro de disciplina para nossas vidas, para que nós vamos bem. Então, quando nós desviamos,
nos enfrentamos, né? Olha a passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele vendeu tudo, ele gastou tudo lá com as meretrizes, ficou, mas o pai estava esperando. E lá naquele lugar que ele estava, ele caiu em si. Ele lembrou da casa dos seus pais. Quantas pessoas hoje estão paradas do caminho do Senhor? Porque talvez lá atrás semearam uma semente ruim. E na hora da colheita, na hora de fazer a colheita, não foi aquela proporção que esperavam. E acabaram desanimando, e acabaram enfraquecendo, né? E hoje estão parados. Hoje estão fora dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas você já parou para pensar? Talvez você que está me vendo aí está parado. E não é só membro, nós temos pastores parados, nós temos evangelista parado, nós temos presbítero parado, nós temos diácono parado, nós temos cooperadores parados. Não é só os membros da igreja, irmão, não, pastores, querido, que por um perrengue lá da vida, né? Por talvez uma traição, né, do próprio ministério, né? Puxou o tapete, né? Eu era para ser um deles, querido. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Quem me chamou ao pastorado não foi o homem. Quem me chamou ao pastorado foi Deus. Ali em Ezequiel, Jeremias diz que eis que vos dou pastores segundo o meu coração, que apacentem com inteligência e com sabedoria. Então, pastores, obreiros, quem dá é Deus. O homem só apenas dá aquela ajuda, mas quem realmente dá é Deus. Então, eu era para estar, querido. O que aconteceu comigo, se eu for contar aqui, vocês ficam estarrecidos. Mas graças a Deus, eu estou firmado de uma palavra de Deus. Em Hebreus 12, 7 e 8 nos diz: suportem as dificuldades, recebendo como disciplina, Deus trata como filhos. Veja bem que suportem. Querido, nós temos que suportar as dificuldades. Quando as dificuldades vier, financeira, qualquer tipo de dificuldade, nós nunca podemos dizer, eu não suporto essa dificuldade. Não. Por quê? Porque Deus está tratando. Nós temos que receber como uma disciplina de Deus. Deus está nos disciplinando como filho. Pois qual filho não é disciplinado pelo pai? Se vocês não são disciplinados, se não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, quando Deus disciplina, Ele está nos dando que somos filhos. Porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno, querido. Não. Você acha que Deus criou? Não. Mas a rebeldia, a falta de desobediência se desencadeia para isso. Davi escreveu: a tua vara e o teu cajado me protege. Salmo 23, 4. A tua vara e o teu cajado me protege. O cajado é um instrumento longo e curvado que o pastor usa para puxar a ovelha rebelde de volta para a linha. Mas a vara é um instrumento para bater. Então o cajado, ele é um instrumento que o pastor usa para puxar a ovelha rebelde.
o pastor rebelde, o presbítero rebelde, para poder trazer para o redil de novo. Quantas pessoas, querido, estão vivendo isso? Então, muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus na nossa vida. Muitas vezes você, meu amigo, você que está me vendo aí, ó, para e pensa, né? O cajado é um instrumento, né? A vara é para bater, né? Às vezes um pastor usa a vara para quebrar a perna de uma ovelha se necessário. Olha só, às vezes um pastor ele usa a vara para quebrar a perna de uma ovelha se necessário. Está muito rebelde, né? Isso pode parecer drástico, mas é melhor ter uma perna quebrada do que se tornar um jantar para o lobo. Então é melhor muitas das vezes Deus quebrar uma perna, Deus fazer alguma coisa para você não ser tragado pelo adversário, por Satanás. Deus ele corrige, querido, né? Deus ele corrige para que você entenda que essa dificuldade que você está passando, esse problema que você está passando, nada mais é do que um tratamento de Deus. Para que talvez você não seja levado para o mundo. Quantas pessoas hoje, querido, estão sendo enganadas por Satanás? O mundo está aí oferecendo os manjares, querido. O mundo está no maligno. O mundo já no maligno, né? Se aquela ovelha se desviasse das demais, ela seria uma presa fácil. Veja bem, então por isso que parece drástico. Não é. Porque se ela se desviasse, ela seria uma presa fácil. E hoje não é assim. Se você sai do redil, quantas pessoas, querido, poderiam estar aí juntamente conosco no nosso canal, né? Se inscrevendo, né? Aí, para que a gente pudesse aí levar sempre uma palavra, sempre algo de Deus, né? Para a sua vida, para aquilo que Deus ele tem consigo aí. Então é muito importante isso, que Deus ele possa te abençoar aí a sua vida, que Deus ele possa fazer aí algo para você, né? De forma bastante abençoada aí, que Deus ele traga, né? Então o pastor protege aquela ovelha rebelde e as demais que poderiam vir seguir um mau caminho. Da mesma forma, quando estamos indo na direção errada, Deus disciplina. Então, quando Deus percebe, Deus começa a disciplinar. Mas essa é a finalidade das tempestades pedagógicas que enfrentamos na vida. Então, querido, que Deus possa nos abençoar poderosamente nesta manhã, que Deus possa trazer o refrigério sobre as nossas vidas, né? Quantas pessoas, querido, precisam do amor de Deus, da graça de Deus, para que a gente possa prosseguir. Então, se está tendo alguma tempestade na sua vida, se está tendo alguns vendavais aí na sua vida, é porque Deus está tratando, Deus está corrigindo, né? Deus está fazendo com que você volte ao redil das ovelhas. Que bom, né? Então, às 11h20 eu vou estar com
a palavra de Deus, né? Vou estar aí novamente aqui pelo meu canal, né? A palavra das 11. Nós vamos estar aí levando essa palavra para você, orando, né? E eu gostaria de estar orando o Salmo 121 com você nesta manhã, para que a gente pudesse aí, durante esses dias, estar meditando com você no Salmo 121. Diz: levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem te dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem de noite. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Então, o teu socorro, o meu socorro, vai vir de Deus, querido. As lutas, as dificuldades virão. Que bom, né? Mas eu quero agradecer a você. Eu queria chamar a sua atenção mais uma vez, né? A gente vai colocar aqui na tela agora. Nós vamos falar sobre as ofertas. Eu queria falar com você aí sobre as ofertas. Você está vendo aí, né? Eu gostaria de chamar a sua atenção. Toda vez que nós falamos de semeadura, todas as vezes que nós falamos de semente, todas as vezes que nós falamos de oferta, nós estamos falando de você semear numa terra fértil, numa terra onde você vai produzir. E muitas pessoas dizem assim: pastor, mas ofertar é bíblico. 2 Coríntios 9:6 diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia abundância, abundantemente colherá. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus dá semente ao que semeia. Então Deus dá semente para você. Agora você precisa semear, né? Eu até quero fazer uma sugestão aqui. Se você tiver 1 litro de semente e a outra pessoa tiver um saco de 60 quilos, e a pessoa que tem 1 litro semeia aquele 1 litro, e aquela outra pessoa que tem um saco de 60 quilos de semente semeia, qual vai colher mais? O que tem 1 litro ou o que tem um saco? Obviamente é que tem um saco, né? Porque a proporção de semente dela é maior. Assim é no reino de Deus. Assim é no reino de Deus. E quando nós semeamos no reino, nós entendemos que a colheita é certa. Vai ser 100 por 1. Lembra lá quando Isaac, em Gênesis 26, estava numa terra que não dava nada. E Deus disse para Isaac: não desça para o Egito. E Isaac semeou naquela terra e colheu 100 por 1. Então eu estou fazendo esse desafio com você, para você semear no nosso ministério, você abençoar, você vai ser um patrocinador, você vai ser o mantenedor desta obra. Pastor, mas de que forma? Está aí na tela, né? Para você pode tirar uma foto, você pode anotar a agência Banco do Brasil, agência 1765, dígito 5.
conta corrente 19.346, dígito 1. Tá a nossa chave do Pix, nosso e-mail, prantonioeduardo@gmail.com. Você pode fazer de qualquer forma, ou você pode ligar para nós, né? Pedir aí, né? Então você vai estar abençoando o reino de Deus. Para quê? Para que a gente possa não só ter esses 2 períodos de momento de palavra, de oração, mas a gente poder expandir mais ainda esse momento da palavra, mais ainda esse momento do evangelho, mais ainda esse momento da graça de Deus. Então, eu estou aí chamando você a ser um parceiro, um patrocinador do nosso programa, né? E que Deus ele venha abençoar a sua vida, que Deus ele venha trazer um milagre na sua vida, né? Através de uma oferta, através de uma palavra, através daquilo que Deus tem para fazer por você. Então, esse Deus é um Deus maravilhoso. Então, quero que você nesta manhã oferte, e você nesta manhã seja abençoado, né? Porque não adianta, querido, o reino de Deus precisa da sua oferta, da sua contribuição, né? Então, olha, vamos estar orando nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, te agradecemos, te louvamos, te adoramos e queremos, ó Deus, que o Senhor seja abençoado. Essa vida, Pai, que está aí do outro lado, que vai estar nos vendo, que vai estar aí abençoando a obra de Deus, né? Que vai estar fazendo, né, essa oferta, né? Essa oferta de milagre, essa oferta de fé, essa oferta que Deus tem colocado no seu coração, essa semente, né, que Deus tem colocado no seu coração. Deus vai prosperar abundantemente na sua vida. Que Deus abençoe uma quinta-feira de milagre, uma quinta-feira de vitória, em nome de Jesus. Eu te espero às 11h20 da manhã, com mais uma transmissão ao vivo aqui pelo nosso Facebook. Que Deus abençoe e um bom dia a todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, e todos podemos dizer amém. Que Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe e um bom dia a todos.